Oi, pessoal! Estamos de volta com mais um episódio do nosso PodSeg, o podcast da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Sou Carla Lacerda, aqui o meu amigo Lucas Memória. Isso mesmo, Carla. Oi, gente, que bom ter você aqui comigo novamente. Vocês, aliás, aqui com a gente novamente. A nossa convidada de hoje, ela é socióloga por formação pela UNB, tô certo? Então, Certíssimo. pronto, a nossa pesquisa foi correta. Socióloga com uma vasta experiência em pesquisa na área da segurança pública e recentemente foi nomeada a primeira mulher a assumir uma vinculada da nossa SSPDS. É a doutora Juliana, superintendente da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública, a SUPESP. Seja bem-vinda, doutora Juliana. Gente, eu que agradeço pelo convite do PodSeg e estou muito animada com hoje esse bate-papo. Pronto. Para começar, eu queria saber como foi para a senhora receber o convite para assumir o comando da nossa superintendência. A senhora já estava há um período aqui na SUPESP e agora está no cargo de chefia. Como é isso? Bem, na verdade, eu já estava na SUPESP há um ano. E eu acho que foi muito natural que eu recebi o comunicado que eu iria assumir. A gente já vinha desenvolvendo, né, pesquisa e para mim foi uma honra, né, eu receber o convite, porque a gente entende o lugar da SUPESP numa gestão, pautada por resultados, pautada por evidências, como é a do nosso atual secretário, né, a atual gestão do doutor Roberto Sá. Então, eu me senti muito lisonjeada e é isso, a gente vê foi bem uma coisa bem natural, mas eu tenho consciência da responsabilidade. Ainda mais assim, quando foi anunciado que era a primeira mulher a assumir uma vinculada. Eu disse, caramba, a responsabilidade. Imensa, imensa, senhora. Mas, assim, acho que é um processo, foi um desdobramento da minha própria atuação, né, e calhou, do antigo superintendente, que é uma pessoa também maravilhosa, que também se dedicou muito à SUPESP, ele ter sido convidado para assumir um outro cargo, né, no governo federal, voltou para casa dele, e eu acho que foi uma sucessão que eu encarei com naturalidade. Agora vamos recuar um pouquinho no tempo, né? A senhora tem uma formação em sociologia, como eu já falei. Como foi que a vida direcionou a senhora para a segurança pública? Menino, nem te conto. Pode contar, é o momento. É importante esclarecer que eu sou formada pela Universidade de Brasília, mas eu sou cearense, De Itapipoca. de Itapipoca. E eu iniciei os estudos aqui na Universidade Estadual do Ceará. No meu primeiro semestre, a gente tinha teve uma experiência de uma professora de introdução à antropologia, que ela desenvolvia um trabalho no Auri Moura, que é um presídio feminino daqui do Ceará, que existe até hoje. E ela convidou alunas para fazer parte desse estágio. Então, eu entrei, na verdade, pela porta dos fundos, digamos assim, que é a última porta, digamos assim, do sistema de segurança e justiça criminal, que foram os presídios, né? Então, eu comecei pelo presídio Auri Moura, Que era e no centro aí, de Fortaleza, que era no centro de Fortaleza. Hoje em dia já é outra estrutura, era uma casa adaptada à época. E aí, quando eu fui para a UNB, eu continuei os estudos sobre violência contra a mulher. E um dia, passando pelos corredores da universidade, eu vi procura-se socióloga. E era uma chamada da Secretaria Nacional de Segurança Pública. E aí, eu fui para a Secretaria Nacional de Segurança Pública e iniciei dentro da Senasp, Ministério da Justiça, na pesquisa. A senhora atuou no ano de 2001. né? A senhora tem uma atuação forte nessa questão da formação dos profissionais, né? Sim, De depois eu segurança. fui para a área da formação e passei bastante tempo também. Como é assim para a senhora, né? Ser a primeira mulher, né? Agora na SUPESP, enfim, mas essa relação com esses profissionais, né? Essa sua atuação mais forte nesse aspecto. É, eu acho que eu me saí muito bem. Hum. É não é um espaço, digamos assim, eh, confortável, porque é um espaço muito masculino, digamos assim, tem poucas mulheres dedicadas à segurança pública. Quando a gente olha para os cargos, né, eh,
altos cargos, a gente vê cada vez menos, mas essa coisa de assumir esse cargo não foi uma coisa descolada da minha trajetória, né? Eu fui galgando, comecei como estagiária e depois eu fui crescendo. E eu acho que, assim, todo mundo tem muito respeito pela minha trajetória, pela minha construção. Então, eu nunca passei por processos de assédio, de machismo dentro do trabalho, de achar que eu era menor, nunca teve essas questões. Então, nesse lugar, eu me sinto muito bem, né? Tem umas dificuldades, às vezes, de ser mal interpretada, mas, enfim, é uma coisa que foi acumulando e hoje eu me sinto cada vez mais incorporada a esse mundo, sem perder a minha essência. Qual é o aprendizado que a senhora trouxe, né, dessa trajetória para cá, para a SUPESP? Que política pública a gente não faz sozinho, que a área da segurança pública ela é sempre desafiadora e sempre complexa e que ela exige muito mais do que soluções simples e pensamentos simples, mas ao mesmo tempo ela trabalha com um fator que são pessoas, né? E a gente também não pode se desvincular disso. Eu não gosto de fazer, apesar de hoje, né, estar numa profissão que é muito gabinete, eu não gosto de fazer política pública de gabinete. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, na SUPESP, a gente criou uma caravana SUPESP que foi em todas as regiões, né, do MISP, falar sobre o que era a SUPESP, quais eram as ferramentas que a gente estava disponibilizando, ouvir o que os profissionais estão demandando, como é que a SUPESP ela pode contribuir mais no trabalho que eles fazem na ponta. Então, eu acho que, assim, é isso. Uma política a gente tem que respeitar os saberes, né? Eles têm um saber que eu nunca, né? Eles têm um tirocínio que eu nunca vou ter, que são os profissionais de segurança pública, né? Experiência de rua. E eu acho que, assim, a política pública, ela também tem que ouvir isso, né? Como é que a gente respeita os saberes que também são desses profissionais, que estão ali no dia a dia na rua. Então, eu acho que é o diálogo, aprender a ouvir, aprender a dialogar, a não achar que as coisas, né, são desconexas. Então, esses meus 25 anos, digamos assim, na área da segurança pública me permitiram esse amadurecimento. Eu já fui muito impulsiva. Outro dia, o secretário me conheceu ainda nessa época. E hoje em dia eu tô mais, o amadurecimento te dá isso, né? Te dá um lugar de fala com mais calma, com mais resiliência. Só complementando que a senhora superintendente, doutora, como é que a senhora prefere ser chamada? Juliana. Juliana, pois pronto. Juliana, como a superintendente, a Juliana mencionou, o MISP é o Programa de Metas da Segurança Pública, certo? Que foi implementado no começo desse ano pelo governador Mano e pelo secretário Roberto Sá. A senhora tem uma trajetória, como a gente já tem falado aqui, longa e de pesquisa, pensando a teoria, olhando a prática nas ruas, como bem mencionou agora. Tem algum projeto, alguma ação que foi implementada por onde a senhora passou nesses anos todos, que a senhora coloque assim como um divisor de águas na sua trajetória? Olha, tem algumas coisas, né? Tem algumas políticas públicas. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que faço, né? Eu tenho essa característica. E aí, quando eu digo que eu faço, eu fiz muitas políticas públicas que me enchem de orgulho, que até hoje, independente de governo, elas estão de pé, né? Eu posso citar Matriz Curricular Nacional, Educação à Distância no governo federal. E que tem uma abrangência que, assim, é isso, a política pública você faz, implementa, você nem sabe quem está consumindo aquilo. E ela é um pouco despersonalizada, então isso me fascina. Mas
a experiência que eu tive no Rio palpita. E até hoje, né, eu guardo com muito carinho. As coisas que acontecem no Rio de Janeiro, elas ainda me tocam. Uma outra experiência, né, que foi no Rio, foi com as unidades de polícia pacificadora. Eu assumi uma pasta de educação e de prevenção e segurança pública. E a última experiência que eu passei no estado do Pará, também me toca muito, porque aí eu fui para a rua mesmo. A gente desenvolveu um projeto de segurança pública dentro de uma secretaria que não era de segurança pública. Então era muito desafiador, porque a polícia ela estava incluída, mas a polícia era um braço do programa. E aí você tinha um outro braço totalmente da comunidade e das demais políticas sociais. E foi tão grandioso isso e transformou tanto as vidas de tantas pessoas que eu também, assim, foi um divisor de água no saber olhar para as periferias, por exemplo, com outro olhar, um olhar mais generoso e identificar as potências que a periferia tem, que a juventude tem. Então, assim, são duas marcas, não, dois compassos que foram em estados bem distintos. A gente Que eu tem acho aprender, né? que eu acho que eu vou levar essas experiências assim pro resto da vida. Agora, só uma dúvida que eu fiquei. É a primeira experiência profissional da senhora aqui no Ceará? Sim. Eita. De volta para Porque casa, né? de volta para casa. Depois de 30 anos, eu voltei para o Ceará, né? A gente teve o convite do Dr. Roberto, que foi meu companheiro no Rio de Janeiro. Ele era subsecretário à época de operações e eu era subsecretária de Educação e Valorização Profissional. E ele já me conhece dessa época. E quando ele veio para o Ceará, ele não. Tô aqui na tua terra, vem me ajudar. E eu vim. Que bom. Estamos todos felizes com a sua presença aqui, né? Antes da gente continuar, queria lembrar você que nos assiste aí de casa, comentar aqui no nosso vídeo, deixar o seu like, compartilhar aí com o máximo de amigos e acompanhar também as nossas redes sociais. Então vamos lá, né? Falar do nosso Ceará, falar de coisa boa, falar da SUPESP para quem está nos acompanhando, conhecer um pouquinho da história, né? O setor de estatística surgiu em 2009, ainda como uma célula, né? Em 2018, virou a SUPESP, né? Um dos órgãos da nossa SSPDS. E segundo o Fórum de Segurança Pública, é um dos 3 estados, o Ceará está, né, em terceiro, um dos 3 estados, em transparência de indicadores criminais. Como é para a senhora, como é que a senhora enxerga esse reconhecimento para o nosso estado? Olha, eu acho que a SUPESP, ela tem galgado um espaço muito bacana dentro da política pública de segurança pública, né? Ela está conseguindo incidir nas políticas implementadas pela Secretaria de Segurança Pública e suas vinculadas. E eu acho que ela está muito sedimentada já. A gente é isso, né? Tem um histórico já de estatísticas, de produção de São conhecimento. só números, né? Não são só números. A gente nós temos hoje três diretorias, assim, finalísticas. E tem a diretoria da estatística propriamente dita, que produz os painéis, que produz os boletins estatísticos, que alimenta o Sistema Nacional de Segurança Pública, da Senasp, Ministério da Justiça. E a gente tem outras 2 áreas, que pensa a estratégia da segurança pública, ferramentas, e uma outra área que se debruça sobre análise mesmo de política pública, como é que a gente dialoga com a polícia civil, como é que a gente dialoga com a polícia militar, quais são as melhores estratégias, como é que está a violência contra a mulher no nosso estado. Então, eu acho que, assim, eu costumo muito falar, para quem não entende, né, o que a gente faz, eu digo, nós somos o IPEA da Secretaria de Segurança Pública do Ceará. Não só da Secretaria, mas também do governo, né? Quando a gente dialoga com a Secretaria das Mulheres, quando a dialoga com a Secretaria da Juventude, então a gente também está incidindo nessas políticas públicas. Então, eu acho que ela tem muita potência, muita potência.
E eu fico muito feliz com o status dela de transparência, né? A gente tem os nossos painéis que são incríveis. A gente vai melhorar ainda, porque tudo pode ser melhorado. Mas os painéis, elas já dão ali, né? Quem quer saber sobre crimes, o que acontece, quais são os crimes que estão acontecendo no município, o horário, gênero, grau de escolaridade, Tem alguns enfim. recortes lá. São recortes. Então, assim, você tem isso, essa informação à mão. E isso pode ser utilizado tanto pela academia, Sim. como pode ser utilizado para consumo próprio nosso, né, no sentido, né, de rever as nossas estratégias, mas também pode pautar as outras políticas públicas, né. A pesquisa ela tem ganhado muito espaço aqui na SSPDS, não só na questão de uma produção de dados meramente, né, mas assim no auxílio, né, no direcionamento aí das ações ostensivas, investigativas. Como é que a senhora avalia isso? Eu acho que cada vez mais a polícia ela entende que aquele momento, né, da carreira deles, que diz assim: "Ah, na hora H sai", do improviso, eu acho que isso está ficando para trás. E quando a gente oferece esses dados, esses estudos e permite, né, ou auxilia em alguns casos, a eles reverem a sua as suas estratégias internas, os seus planos de ações operacionais, eu acho isso muito rico, né. É um duplo, uma conversa, um diálogo entre duas instituições. Hã, é uma mão e uma contramão, digamos assim, né, que a gente acaba conversando sobre esses consensos. Então vamos modificar o nosso policiamento, uma vez que a mancha criminal está se deslocando para cá. E eu acho que cada vez isso está presente no dia a dia, no cotidiano desses profissionais de segurança pública. Importante. A senhora falou ainda há pouco sobre um diálogo institucional, né, de governo mesmo, mas eu queria falar agora sobre um programa que eu já percebi que a senhora é muito empolgada com ele, que é o cientista-chefe da segurança pública. Queria que a senhora explicasse para quem está escutando ou vendo a gente, enfim, o que é esse programa e como é que ele tem feito a diferença na segurança pública do Ceará. Bem, o Cientista-Chefe é um programa financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Ceará. Não é somente a nossa pasta que tem, outras pastas, né, outras secretarias também têm os seus próprios cientistas-chefes, mas no nosso caso, o cientista-chefe ele é um misto entre pesquisa e tecnologia. Então a gente ancorou esse projeto com a FUCAP, tendo uma linha de tecnologia voltada para perícia e inteligência. Então, por exemplo, hoje o estado do Ceará, ele tem contratos e a gente terceiriza a questão da fotografia da carteira de identidade. E a gente agora está desenvolvendo um software que tem a mesma qualidade, é um software próprio e a gente está desenvolvendo no âmbito desse cientista-chefe. E aí vai cortar os custos do Estado, né, uma devolutiva para o próprio Estado. A gente também tem várias coisas de inteligência, a polícia adora isso. Sistema tecnológico também, né? Sim, Que teve o pronto, status. status, O status foi desenvolvido pelo primeiro cientista-chefe. Não foi da minha época, não foi da minha gestão, mas até hoje ele está rodando. É E uma análise de dados, aí dá apoio às ações policiais, como é que sim, funciona? sim. Ele faz tudo georreferenciado, a partir das estatísticas que são alimentadas pelo sistema integrado da polícia, ele gera as estatísticas e o profissional gera estatística e gera também a georreferenciado, né, o que é o mais importante. Então isso eles podem, a partir disso, fazer rotas de policiamento, identificar onde estão as viaturas. Então, por exemplo, quando a gente tem uma situação de baixa de viaturas, como é que a gente otimiza esses recursos, né?
É isso. Quando tem gente que sai de férias, tem menos gente na rua, Uhum. como é que a gente otimiza esse recurso humano? Então, o status, ele serve para isso, Essa questão das rotas, né? Na cidade das de rotas. Fortaleza. É Sim, muito importante, né? sim. Traçar uma melhor rota para um bombeiro atender uma emergência mais rápido. Funciona dessa forma também? Dessa forma. Bombeiro não, polícia Só militar. polícia É, militar e por polícia civil. enquanto. Já. Então, o status ainda está nessa, quem sabe agora, né, o desdobramento para o corpo de bombeiros. Plantou uma sementinha aí. É. Sementinha. Mas, então tem toda a área de tecnologia, né, voltada para a perícia, voltando pro cientista-chefe, e tem uma área onde a gente está pesquisando sobre a saúde mental dos nossos profissionais de segurança pública, e isso também nos é caro, né, a gente sabe os riscos inerentes à profissão policial, porque é a única profissão que sai de casa e não sabe se volta. Então, você tem que conviver com esse risco. E como é que você prepara profissionais resilientes para lidar todo dia com isso, né? Então, saúde mental é um foco. A questão da prevenção e percepção de insegurança com pesquisas de vitimização, surveys, né, pequenos surveys de pesquisa de vitimização, para complementar aquilo que nos é dado pelo sistema integrado policial. Para quem está em casa, explica o que é um survey, uma pesquisa de survey. É uma pesquisa por amostragem territorial. Ah. São pequenas pesquisas, né? Não chega a ser Porque quando você fala de vitimização, são cadernos que investigam toda a tua vida. O survey é só uma pinçada, digamos assim, um recorte da pesquisa de vitimização. E a gente gostaria de identificar, porque assim, complementar, né? Hoje as estatísticas, porque as estatísticas que nós trabalhamos é aquilo que chega até a polícia. Mas tem muito crime que não chega até a polícia. Estupro, por uma série de razões, né? Culturais até. Crimes sexuais geralmente não chega porque as pessoas têm vergonha, porque não sabem a quem recorrer, não sabem nem, às vezes nem identificam que aquilo ali é crime. Não chegam por ameaças, né? Então, por algum motivo não chegam. Furto. Eu não vou me dar o trabalho de ir até a delegacia para registrar um furto. Então, a pesquisa de vitimização, ela vem para te dar esse complemento dessas informações. Porque hoje as informações, ela é parte da violência, né? E aí a gente precisa de uma pesquisa de vitimização para fazer esse complemento e estruturar políticas públicas direcionadas, melhor direcionadas. Doutora Juliana, ano passado nós tivemos o primeiro encontro, né, de pesquisa e estratégia de segurança pública da SUPESP. Qual foi o impacto, né, desse encontro para a segurança pública aqui no nosso estado? Bem, primeiro que assim, o encontro ele não foi somente um encontro. O encontro só pelo encontro já valeu a pena, porque a gente teve vários convidados, vários olhares diferenciados e múltiplos sobre questões levantadas pela própria SUPESP. Mas a gente também produziu um livro, né, a partir desse encontro. E foi muito interessante essa proximidade com a academia, que a gente já tem a partir do cientista-chefe, mas essa proximidade com acadêmicos que não somente daqui do estado do Ceará, né? A gente teve a oportunidade de trazer outras pessoas para dialogar. E a partir desse encontro, a gente também produziu um livro sobre sobre as mesas temáticas, as palestras, isso renderam um livro, e a gente já está pensando, né? Foi tão exitoso que a gente está pensando no novo encontro que vai acontecer ainda no primeiro semestre do ano que Essa é a vem. previsão já? Total, a gente já está acelerado e a gente quer fazer uma coisa diferente. A gente quer fazer um formato, né? Seguir o formato do seminário, mas com palestras e mesas temáticas onde exista digamos assim, o debate tenha mais espaço. E aí a gente já fechou alguns assuntos, algumas temáticas que vão ter, algumas experiências, como é que a gente pode, né, trazer essas experiências para dialogar com a gente. Pessoas do estado, pessoas de outros estados. Eu acho que vai ser um momento muito bacana de troca e de construção de conhecimento conjuntamente, né?
E esses espaços são essenciais. Eu costumo dizer que a segurança pública, ela está lá no dia a dia dela, né? eh, dando batendo o machado dela. E esse machado, de vez em quando, ele precisa ser afiado. Então, são esses espaços de seminário, de encontros, de mesas, de palestras, que são necessários para a gente começar a rever as nossas práticas. E, eu tenho certeza que o próximo vai ser tão bom quanto foi o primeiro e que a gente vai avançar na questão da produção, não só de livros, a gente tem pensado, né, na criação da revista SUPESP. E aí, assim, com tudo que uma revista significa, qualis, pontuação junto a CAPES, cada vez mais a gente está refinando essa produção de conhecimento, né? Então, eu acho que vem coisa nova por aí, para além do seminário no ano que vem, mas a gente tem grandes planos para a SUPESP, e o papel dela cada vez, né, ser ampliado dentro do Estado. Se fortalece cada vez mais, né? Sim, sim, eu A gente vai acredito. continuar com essa conversa que tá muito boa, mas antes eu quero fazer um convite para você que está assistindo a gente, está escutando a gente. Pega aí o teu telefone, abre o WhatsApp, procura o canal SSPDS Notícia, tem foto, tem vídeo, tem informação em tempo real para você. Segue a gente, compartilha esse conteúdo com seus amigos, colegas, enfim. Doutora, voltando para nossa conversa, antes da senhora assumir o comando como superintendente, a senhora esteve na DIPAS. E aí, para quem não conhece a DIPAS, é a Diretoria de Pesquisa e Avaliação de Políticas para a Segurança Pública. Dentro do DIPAS, da DIPAS, aliás, a senhora coordenou estudos temáticos aí ligados à violência contra a mulher, estou certo? Que é uma área que a senhora domina durante muito tempo, né? Trabalhou também no âmbito do Previl, que é o Programa de Prevenção à Violência do Governo do Ceará, coordenado pela Casa Civil, e outros aí. Eu queria saber como é que esse olhar da SUPESP para essas temáticas fortalece a proteção de grupos vulneráveis. Olha, eu vou te dar, assim, alguns exemplos do que a gente fez. Então, a gente teve um estudo sobre as mulheres. A gente marcou um evento, um encontro, perdão, uma reunião com a Secretaria das Mulheres e a gente fez a demonstração daquilo que a gente encontrou, né, das pesquisas que foram feitas, quais são os apontamentos, onde poderia ser revisto a Casa da Mulher Cearense, poderia ser colocada a partir das manchas. Então foi uma coisa bem interessante no sentido de incidir e de contribuir para a criação do plano de prevenção, e enfrentamento à violência contra a mulher, que foi lançado em junho, salvo engano, desse ano. Uma outra coisa, por exemplo, foi a questão de uma cartilha. A gente elaborou uma cartilha, para o atendimento LGBTQI+. Tá bonita, viu? Já Tá vi. linda, linda. A gente tem uma design, a nossa equipe de comunicação também é muito boa. Tá, do assessor. Eh, então, é isso, né, cada vez mais a gente vai agora, a gente fez uma para proteção animal e vai ser lançado, posso contar? Vai ser lançado, nosso próximo lançamento vai ser um painel sobre, maus tratos a animais. Isso foi desenvolvido em parceria com a Secretaria de Proteção a Animais Que do Estado. que interessante, né? E aí, para além desse que já tem, que vai ser lançado de proteção dos dados, né, relacionados à proteção dos animais, a gente tem dados de violência contra a mulher, relacionados a indígenas, não é Indígenas, isso? LGBTfobia, racismo, racismo, tem algum outro que a senhora queira mencionar? de crimes sexuais, feminicídio, e aí CVP, Os não, crimes violentos contra o patrimônio, perdão, e os crimes violentos intencionais letais. que são os homicídios, os CVLIs, né, e os roubos, que são os CVPs, crimes violentos contra Isso. o patrimônio. Enfim, é por isso que a gente é reconhecido aí como
um dos 3, né, no ranking de transparência transparência. do Fórum Brasileiro. Doutora Juliana, pegando esse gancho, né, das pesquisas que a senhora faz de combate aos crimes contra a mulher, pegando esse cenário, a gente sabe que o papel da mulher, a presença da mulher, ela dá uma nova perspectiva, né, dentro da segurança pública. E a senhora, como a primeira a chefiar, né, um dos órgãos da Secretaria da Segurança, como é que a senhora enxerga, tanto pessoalmente como profissionalmente, esse marco, assim? Eu gostei do marco, meu Deus do céu. Eu acho, quando eu recebi o convite, né, eu falei da responsabilidade. E é uma responsabilidade, é um peso. Outro dia uma pessoa perguntou assim, tá, mas qual é a sua incidência, né? Como é que a gente muda isso? E eu sei muito bem como construir, como em determinados momentos, né, me impor eh, a minha fala É bem importante, né, é esse bem ambiente. importante. Num ambiente muito masculino, num ambiente de policiais, né, eu sou a única civil, digamos assim, da cúpula. É, o doutor Leonardo Uhum. também é delegado. Hum. Então, assim, é de uma grande responsabilidade. E eu trato isso realmente como um espaço, eh, onde eu possa levar essas questões, né, do feminismo. Como é que isso pode ser trabalhado? Como é que a gente pode trabalhar numa perspectiva, uma nova forma de se fazer segurança pública? Então, eu tenho muito esse olhar também e compreendo também as questões, né? A gente está lidando com instituições de 200 anos, então não muda assim de uma hora para outra. Mas eu vejo cada vez mais um campo para diálogo, né? E se eu verificar, né, a oportunidade, a gente vai incidir. Então tem algumas coisas que, assim, eu acho bem interessante, que eu coloco, eu pauto, aí todo mundo fica: "Não, mas é verdade". É isso mesmo, é o que a doutora Juliana está falando. Então, assim, aos poucos eu vou ocupando esse lugar, mas sabendo dessa responsabilidade de trazer coisas, né, esse olhar feminino para as questões da área de segurança pública. E eu acho importante Sim. isso, acho muito importante. Então, eu tenho ciência e é isso. Eu sou uma boa cearense, né, com as minhas malemolências, vou comendo ali o mingau na beirada, e daqui a pouco a gente faz uma mudança. Assim espero. Sim. Amém, é só o começo. É só o Só começo. o começo. Já frisei aqui umas 3 vezes nesse episódio que a senhora é socióloga, né? Também sou sociólogo de formação pela nossa Universidade Federal. Mas se a senhora não fosse socióloga, qual seria a profissão? Vixe, Jornalista? eu sou muito tímida. Caramba. Não sei, eu acho que literatura, Gosto de escrever. eu gosto não, é o meu pavor, mas assim, eu gosto de ler, gosto de Mas quem lê bem, escreve bem. não sei. Eu sei escrever bem a redação oficial, entendeu? Tem muito tempo que eu não escrevo. Antigamente eu me metia a escrever. Por isso que eu digo que, assim, talvez literatura. Quando eu fiz o vestibular, na minha época era vestibular, eu tentei para psicologia. Graças a Deus eu não sou psicóloga, gente. Ainda bem que eu sou socióloga. E assim, flerto com a pesquisa, flerto com a política pública, não flerto com a sala de aula. Porque é isso, eu sou tímida. Doutora, a gente está Juliano, a Por gente está se favor. caminhando para o final do episódio, certo? Vou pedir que a senhora que você faça seus agradecimentos, mas antes de fazer esses agradecimentos, quais são as metas, o que é que a senhora está pensando aí para sua gestão no comando da SUPESP? Eu costumo brincar que assim, eu tô esperando assim, fechar o final do ano. Não, tô brincando. Não, a gente tá olhando para dentro. A gente tá fazendo. Esse mês a gente inicia o nosso planejamento estratégico participativo.
E aí a metodologia é diferenciada porque está todo mundo participando, inclusive o assessor de comunicação, ele participou. Então isso vai dar algumas diretrizes para a gente na atuação do ano que vem, mas eu também estou com um olhar para dentro para coisas assim, como é que a gente qualifica melhor é ótimo, como é que a gente qualifica a nossa informação? Então, como é que a gente melhora o nosso diálogo com as instituições? E aí vem essa coisa, né, da rodada dentro das regiões para saber, né, como é que a gente pode cada vez mais ajudar, como é que a gente pode pensar projetos que auxiliem nas decisões por um determinado tipo de policiamento em detrimento de outro. Então, assim, como é que a gente apoia de fato a implementação das estratégias pelas instituições de segurança pública? Como é que a gente produz melhor esse dado? Como é que esse dado está chegando lá na ponta? Então, essa hoje é a minha principal preocupação. E a outra preocupação também é cada vez mais dar suporte para os processos decisórios e que, assim, são tão imediatos do secretário, né? De uma hora para outra ele me pede, olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Caraca! Mas isso perpassa, quando eu falo dessa qualificação, isso perpassa pela identificação dos problemas que hoje nós temos, né? A gente está aí com a Polícia Civil para ela lançar um novo sistema de informações que vai substituir o CIP. Então, a gente também está com muita cautela nessa transposição, porque, afinal de contas, são mais de 10 anos de dados, a gente, né, como é que a gente não perde isso? Mas a gente precisa melhorar ainda, atualizar. A sociedade muda, a gente também muda. Então, a gente tem conversado isso com a Polícia Civil, como é que a gente utiliza também outras fontes de informação, como CIOPs, o que chega no CIOPS, como é que a gente transforma isso em conhecimento, como é que a gente produz alguma coisa a partir disso. Os relatórios de inteligência, como é que, né, a gente está falando aí de organizações criminosas, que a gente precisa, de fato, de melhor qualificação e mais rápida essa informação, como é que a gente dá suporte para a inteligência repensar os relatórios. Então, é isso, eu estou com um olhar muito para dentro e pensando no futuro da SUPESP. A gente está querendo propor um concurso para a SUPESP. A SUPESP é a única vinculada que não tem cargos efetivos e a gente está pensando na continuidade dessa política, na sustentabilidade, né? Porque um dia vai sair um comissionado, sai outro, e quem fica a memória institucional? Então, a gente está com essa preocupação. E inovações, como revistas científicas, como afinar ainda mais essas parcerias com as demais secretarias do governo, do estado, pensar com muito carinho como é que a gente integra os municípios no sistema de segurança pública do estado. Eu acho que isso é um divisor também de águas dentro do estado, né? Pensar uma segurança pública mais ampla, integrada, e como é que os municípios participam, qual o papel do município nesse processo. Então, eu acho que eu vejo aí um ano de muita entrega, mas, ao mesmo tempo, entregas com o pé no chão, né? No sentido, assim, de cada vez mais fundamentar e ancorar a SUPESP como realmente um instituto de produção de conhecimento em segurança pública do estado do Ceará. Queria agradecer a sua participação. Como mulher, eu fico muito feliz de ser muito bem representada, né? Dizer que as portas do nosso PodSeg sempre estarão abertas para a SUPESP. E falar aí, né, para você que nos acompanham, estamos encerrando aqui mais um episódio do nosso PodSeg. E a gente encontra vocês no próximo episódio, mas lembrando, curte as nossas redes sociais, segue a gente nas redes sociais, também compartilha esse vídeo com o máximo de amigos e a gente vai ficando por aqui. Até mais! É isso, pessoal. Temos um episódio. Mais uma vez, obrigado à TV Ceará por ceder esse espaço para a gente gravar. E conto com a sua audiência no próximo. Tchau, tchau.